Você já parou para pensar o que acontece com uma pessoa quando a justiça falha? Não estou falando de justiça como conceito bonito de livro didático. Estou falando daquele momento real, visceral, onde alguém olha para o sistema, olha para as leis, olha para as instituições e percebe que nada vai acontecer. Que o culpado vai continuar vivendo. Que a dor vai continuar existindo. Que o mundo simplesmente segue em frente. O que acontece com uma pessoa nesse momento? Hoje eu vou te mostrar 5 histórias reais onde pessoas comuns, ou quase comuns, chegaram a esse ponto de ruptura. E o que fizeram depois disso mudou a vida delas, chocou o mundo, e até hoje divide opiniões entre quem acha que foi justiça, e quem acha que foi o início da destruição. Fica até o final, porque a última história vai te deixar sem chão. E a análise que eu faço depois do top 5 é o tipo de coisa que você não vai encontrar em nenhum outro canal. Vamos lá! Existe uma sensação que todo ser humano já experimentou pelo menos uma vez na vida. Não importa sua idade, sua criação, sua religião ou seu caráter. Você já sentiu isso. É aquela sensação quando alguém te faz algo injusto e fica impune. Pode ter sido uma traição amorosa. Um colega de trabalho que levou o crédito pelo seu esforço. Um familiar que te magoou e nunca pediu desculpa. Um sistema que deveria te proteger, mas te abandonou. E nesse momento, algo acende dentro de você. Não é raiva comum. É diferente. É uma chama lenta, profunda, que queima por baixo de tudo. Você tenta apagar. Tenta seguir em frente, tenta ser o adulto maduro que todo mundo espera que você seja. Mas ela não some. Ela só espera. A vingança é um dos impulsos mais antigos da humanidade. Ela está nos mitos gregos, nas tragédias shakespearianas, nas histórias bíblicas, nos filmes que mais amamos. Mas por quê? Porque a vingança fascina tanto? Porque ela representa algo que a nossa psicologia anseia desesperadamente: equilíbrio. A sensação de que o mal foi corrigido. De que a balança foi reequilibrada. De que o mundo faz sentido de novo. O problema é que a realidade raramente entrega isso de forma limpa. E é exatamente sobre isso que essas 5 histórias falam. Essas não são histórias comuns de briga de bar ou discussão de vizinho. São histórias onde a vingança deixou marcas profundas, algumas na história, algumas na pele, algumas na alma de quem a executou. São histórias que vão te fazer sentir revolta, admiração, desconforto, se você prestar atenção de verdade, vão te fazer pensar sobre você mesmo. Começando no número 5. Imagine perder a mulher que você ama da forma mais brutal possível. Imagine estar presente, estar acordado, estar vivo enquanto tudo que você construiu é destruído em segundos. Agora imagine que os responsáveis por isso continuam livres. Continuam operando. Continuam vivendo como se nada tivesse acontecido. O que você faria? Buford Pusser era xerife no Tennessee, nos Estados Unidos, em meados dos anos 60. Um homem grande, imponente, com a missão de combater o crime organizado numa região dominada por contrabandistas, casas de jogo ilegais e violência endêmica. Ele não era um homem perfeito, mas era um homem comprometido com o que acreditava ser certo. E esse compromisso custou tudo. Em agosto de 1967, Buford e sua esposa Pauline foram atraídos para uma emboscada. Criminosos atiraram no carro deles durante a madrugada. Pauline morreu no local. Buford foi atingido na face por um tiro que arrancou literalmente metade do seu rosto. Ele perdeu parte do maxilar, da bochecha, e por pouco não perdeu a vida. Sobreviveu. Mas o Buford que saiu do hospital não era o mesmo que entrou. O que acontece com o homem quando o sistema que ele representa falha em proteger quem ele mais amava? O que acontece com o xerife quando a justiça que ele jurou defender não consegue alcançar os culpados pela morte da sua esposa? Ele vira a própria lei. Buford retornou ao trabalho com uma ferocidade que as pessoas ao redor nunca tinham visto antes.
Ele perseguiu os criminosos locais com uma intensidade obsessiva. Destruiu estabelecimentos ilegais pessoalmente, literalmente, com as próprias mãos. Confrontou figuras do crime organizado de forma direta, sem burocracia, sem esperar que o sistema funcionasse. Ao longo dos anos seguintes, o número de mortes ao redor dele foi crescendo. Pessoas envolvidas nos crimes da região começaram a desaparecer ou a morrer em circunstâncias dúbias. Nunca foi provado que Buford matou alguém. Mas as pessoas da região sabiam. E os criminosos também sabiam. A história de Buford ficou tão marcante que virou filme em 1973 e gerou 2 sequências. A vida dele se tornou símbolo de algo que a América sempre amou e sempre temeu ao mesmo tempo: o homem que faz a justiça com as próprias mãos. Mas aqui está a reflexão que ninguém gosta de fazer. Quando um xerife age fora da lei para combater o crime, qual é a diferença entre ele e os criminosos que persegue? A resposta para essa pergunta é mais incômoda do que parece. E ela vai aparecer de novo mais pra frente. Mas sabe o que é mais perturbador do que um homem que vira a lei depois de perder a esposa? Um homem que não precisa perder nada assim. Um homem que perdeu algo muito menor, e guardou por tanto tempo que virou veneno puro dentro dele. A próxima história não tem tiroteio. Não tem crime organizado. Tem algo que pode estar acontecendo com alguém que você conhece agora, sem que ninguém perceba. Número 4. 50 anos. Pensa no que isso significa. 50 anos é mais do que a vida inteira de muita gente. É tempo suficiente para casar, criar filhos, ver netos nascerem, envelhecer, mudar completamente como pessoa. Mas tem gente que carrega uma mágoa por 50 anos sem deixar ela mudar nem 1 milímetro. Cal Erickson era essa pessoa. A história começa nos corredores de uma escola americana, décadas atrás. Cal era um estudante que viveu o que milhões de crianças vivem todos os dias: humilhação. Bullying. O tipo de crueldade casual que adultos às vezes descartam como coisa de criança, mas que pode marcar uma psique para sempre. Havia um garoto específico. Um nome específico. Uma humilhação específica que ficou gravada na memória de Cal como ferro quente em carne viva. O tempo passou. Cal cresceu. Viveu sua vida. Provavelmente teve momentos de felicidade, de conquista, de normalidade. Mas aquela chama que eu mencionei no início, ela nunca apagou. Ela só esperou. Mais de 50 anos depois, Cal Erickson encontrou o homem que culpava pela humilhação da infância. E o matou. Deixa esse fato assentar por um momento. 50 anos de rancor acumulado. 50 anos de uma ferida que não cicatrizou. 50 anos de um homem carregando dentro de si um peso que ninguém ao redor provavelmente sabia que existia. E no final de tudo isso, um homem morreu. E Cal foi preso. O que essa história revela sobre a natureza humana é aterrorizante e profundamente triste ao mesmo tempo. Porque Cal não era um monstro. Era um ser humano que nunca aprendeu, ou nunca conseguiu, processar uma dor antiga. A pergunta que fica é: quem destruiu mais quem nessa história? O valentão da escola que provavelmente nem lembrava do que fez? Ou o rancor que viveu dentro de Cal por meio século? Mas e quando o rancor não vem da infância? Quando ele nasce de uma perda real, concreta, de alguém que você amava de verdade? E o pior, e quando você está literalmente preso no mesmo espaço que o responsável por essa perda? O que acontece quando a justiça não é só lenta, ela está do seu lado todos os dias, respirando o mesmo ar que você, caminhando pelo mesmo corredor? A próxima história acontece dentro de uma prisão. E o que foi feito ali, nenhum tribunal do mundo teria autorizado. Mas vai ser difícil para você dizer que foi errado. Número 3. A prisão é um ambiente que a maioria das pessoas nunca vai conhecer por dentro. E talvez seja melhor assim. Porque dentro de uma penitenciária, as regras do mundo lá fora simplesmente não existem da mesma forma. Existe uma hierarquia própria. Um código próprio.
E dentro desse código, existe um crime que é considerado o pior de todos pelos próprios presos. Crimes contra quem não pode se defender. Jared Harris estava cumprindo pena quando descobriu algo que mudou tudo. O assassino de sua prima, uma jovem chamada Kate, estava no mesmo presídio que ele. Pensa no que é isso. Você está preso. Você já perdeu sua liberdade. E de repente, a vida te coloca frente a frente com o homem que destruiu alguém que você amava. O sistema disse que esse homem seria punido. O sistema disse que a justiça seria feita. Mas para Jared, aquele homem respirando o mesmo ar que ele, andando pelo mesmo corredor, comendo na mesma cela, aquilo não era justiça. Aquilo era uma afronta. Jared Harris organizou o que viria a seguir com uma frieza calculada. Ele e outros presos atacaram o assassino de Kate. Com brutalidade. E então fizeram algo que nenhum sistema de justiça faria. Tatuaram na testa do homem as palavras Katniss Revenge. A vingança de Kate. Pensa no simbolismo disso. Não bastou a violência física. Eles queriam que aquele homem carregasse a marca do que fez para o resto da vida. Que toda vez que ele se olhasse no espelho, visse o nome da vítima. Que o mundo ao redor dele soubesse, sem precisar de explicação, quem ele era e o que fez. É perturbador. É brutal. E ao mesmo tempo, existe uma lógica emocional ali que qualquer pessoa que já perdeu alguém para a violência consegue, mesmo que não queira admitir, entender. Mas existe algo que separa compreender de aprovar. E essa linha é muito mais tênue do que gostaríamos que fosse. Agora, eu preciso que você respire fundo antes dessa próxima. Porque as histórias anteriores envolvem dor, perda, rancor. Mas a próxima envolve algo que acontece dentro de quatro paredes, em silêncio, sem testemunhas, por anos a fio. É a história mais famosa dessa lista. Você provavelmente já ouviu o nome. Mas aposto que nunca ouviu ela sendo contada do ângulo que eu vou te contar agora. Número 2. Esta é provavelmente a história mais famosa dessa lista. Uma história que dividiu o mundo em 1993 e que, décadas depois, ainda provoca reações intensas quando mencionada. Lorena Bobbitt. Para entender o que Lorena fez, você precisa entender o que Lorena viveu. John Wayne Bobbitt era seu marido. E por anos, segundo testemunhos e evidências apresentadas no tribunal, ele a submetia a abuso físico, psicológico e sexual de forma sistemática. Lorena pediu ajuda. Tentou sair. Tentou resistir. E continuou sendo abusada. Na madrugada de junho de 1993, algo dentro de Lorena quebrou de forma irreversível. Ela pegou uma faca de cozinha e cortou o pênis do marido enquanto ele dormia. O impacto disso no mundo foi imediato e enorme. O caso virou manchete global. Lorena foi julgada. E foi absolvida por insanidade temporária, com o argumento de que o abuso contínuo a levou a um estado de colapso mental no momento do ato. Mas aqui está o que raramente se fala sobre esse caso. A reação do mundo foi, em grande parte, sobre John Bobbitt. Sobre o que ele perdeu. Sobre o absurdo do que aconteceu com ele. Os programas de comédia fizeram piadas. A mídia tratou como escândalo bizarro. A história de abuso de Lorena ficou em segundo plano. E isso revela algo sombrio sobre como a sociedade lida com vítimas de abuso. Sobre quem merece compaixão e quem não merece. Sobre o que choca mais, uma mulher sendo abusada por anos, ou ela reagindo de uma forma que o mundo não conseguia ignorar. Lorena chegou a um ponto onde o único ato que ela conseguia imaginar que igualaria a dor que sentiu era esse. E fez. Foi vingança? Foi autodefesa? Foi insanidade? Talvez seja as três coisas ao mesmo tempo. E essa ambiguidade é exatamente o que torna essa história tão poderosa e tão desconfortável. Tudo o que você viu até agora foi vingança individual. Uma pessoa. Uma dor. Uma decisão. Mas o que acontece quando não é uma mulher que chega ao limite? E sim,
Centenas delas, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, com a mesma decisão? A última história dessa lista não é sobre uma pessoa que perdeu a cabeça. É sobre um sistema inteiro que falhou tão completamente, tão deliberadamente, que o resultado foi algo que o mundo nunca tinha visto antes. E aconteceu dentro de um tribunal, à luz do dia, com câmeras. Número 1. Existem momentos na história onde um grupo de pessoas, que por muito tempo foi silenciado, ignorado e oprimido, chega coletivamente ao mesmo ponto de ruptura. E o que acontece nesses momentos muda tudo. Akuya Davi era um criminoso que aterrorizava uma comunidade inteira no estado de Uttar Pradesh, na Índia. Por anos, ele abusou de dezenas de mulheres da região. Mulheres pobres, vulneráveis, que não tinham poder político, dinheiro ou influência. Mulheres que foram até a polícia e foram ignoradas. Que foram até os tribunais e foram descredibilizadas. Que gritaram por justiça e ouviram silêncio em resposta. O sistema falhou. Repetidamente. Deliberadamente, segundo muitas das vítimas. E então veio o dia do julgamento de Akuya Davi. Pausa. Centenas de mulheres marcharam até o tribunal. Entraram. E diante de todos os presentes, juízes, advogados, policiais, câmeras, em plena luz do dia, dentro de um espaço que deveria representar a lei e a ordem, elas atacaram Akuya Davi. Com facas. Com pimentas em pó. Com as próprias mãos. Ele morreu ali. Nenhuma mulher fugiu. Nenhuma se escondeu. Centenas delas se entregaram imediatamente, cada uma afirmando ter sido a responsável pelo ato. Pensa no que aconteceu naquele tribunal. Não foi um ato de loucura. Não foi um impulso descontrolado. Foi organizado. Foi coletivo. Foi consciente. Essas mulheres sabiam que seriam presas. Sabiam das consequências. E foram assim mesmo. Por quê? Porque o sistema havia deixado claro que a vida delas não importava. Que os crimes cometidos contra elas não importavam. E elas decidiram, juntas, que se a lei não ia protegê-las, elas mesmas fariam o que precisava ser feito. O caso criou um debate enorme na Índia e no mundo. Algumas autoridades se recusaram a processar as mulheres, reconhecendo o contexto de abandono sistemático. Outras exigiram punição máxima. Mas o que não dá para negar é isso: aquele dia, naquele tribunal, as vítimas pararam de ser vítimas. E agora eu preciso que você fique comigo por mais alguns minutos. Porque o que eu quero falar agora é a parte do vídeo que separa conteúdo raso de conteúdo que realmente faz você pensar. O que é a vingança, de verdade? No nível mais literal, a vingança é um ato de resposta a uma injustiça percebida. Alguém te fez algo. Você faz algo de volta. Simples assim na teoria. Mas na psicologia, a vingança é muito mais complexa e muito mais perigosa do que parece. Estudos mostram que o cérebro humano, quando planeja uma vingança, ativa os mesmos centros de prazer ativados por recompensas reais como comida ou dinheiro. Ou seja, literalmente, antecipar a vingança dá prazer. Seu cérebro trata isso como uma conquista antes mesmo de ela acontecer. Mas aqui está o problema que nenhum estudo precisava fazer, porque a experiência humana já prova. Depois que a vingança acontece, esse prazer raramente dura. Na maioria dos casos, o que fica não é satisfação. É vazio. Às vezes, é culpa. Às vezes, é uma dor diferente, nova, que se soma à antiga. Por que isso acontece? Porque a vingança não resolve o trauma original. Ela tenta criar um equilíbrio externo para uma ferida que é interna. E feridas internas não cicatrizam com ações externas. Carl Erickson passou 50 anos esperando pelo momento de fazer aquele homem pagar. E quando fez? Ficou preso. E a humilhação da infância ainda aconteceu. Ainda existe na memória. Ainda é real. Lorena Bobbitt executou um ato que chocou o mundo.
E mesmo tendo sido absolvida, viveu décadas sendo definida por aquele momento. As mulheres que mataram a Quyadav encontraram algo naquele tribunal que o sistema nunca deu a elas: a sensação de poder sobre a própria história. Mas muitas delas enfrentaram consequências legais que continuaram roubando anos de suas vidas. A vingança promete encerramento. Raramente entrega. E por que então ela é tão atraente? Por que filmes de vingança sempre fazem sucesso? Por que histórias como essas que você acabou de ouvir geram tantas visualizações, tantos comentários, tanta identificação? Porque a vingança representa a fantasia de controle em um mundo que constantemente nos tira o controle. Quando você é traído por um amigo, demitido injustamente, humilhado publicamente, abusado por alguém que deveria te proteger, você perde algo fundamental: a sensação de que suas ações têm peso. De que você importa. De que o que te fazem tem consequências. A vingança é a tentativa desesperada de recuperar esse senso de peso. De dizer ao universo: eu existo, o que me fizeram importa, e eu vou provar isso. O problema é que esse impulso, quando executado, frequentemente consome quem o executa. Pensa no filme O Conde de Monte Cristo. Edmond Dantes passa anos construindo uma vingança elaborada, perfeita, cirúrgica. E no processo, se torna irreconhecível. A pessoa que ele era antes, o jovem apaixonado, otimista, cheio de vida, essa pessoa não sobreviveu ao plano de vingança. Ele venceu. E perdeu ao mesmo tempo. Isso aparece na vida real da forma mais cotidiana que existe. Você termina um relacionamento e passa meses pensando em como fazer a pessoa que te magoou se arrepender. Você investe tanto tempo e energia emocional nisso que, quando finalmente ela te vê com outra pessoa ou te envia uma mensagem pedindo desculpa, a sensação não é de vitória. É de exaustão. Porque enquanto você construía a vingança, você não estava construindo mais nada. E aqui chegamos na reflexão final. Olha essas 5 histórias uma vez mais. Bulford Pusser, que transformou a dor pela morte da esposa em uma cruzada que durou o resto da vida. Carl Erickson, que deixou uma mágoa de infância consumir meio século de existência. Jared Harris, que dentro de uma prisão, encontrou uma forma de honrar a prima morta que nenhum sistema jamais conseguiria. Lorena Bobbitt, que depois de anos de silêncio e abuso, encontrou a única voz que o mundo finalmente não conseguiu ignorar. E as mulheres de Uttar Pradesh, que diante do fracasso total de um sistema, criaram o próprio. O que essas histórias têm em comum? Todas elas começam com uma falha. Uma falha do sistema, de uma pessoa, de uma estrutura que deveria proteger e não protegeu. E todas elas terminam com uma transformação. Não necessariamente uma transformação boa. Não necessariamente uma transformação que você escolheria. Mas uma transformação irreversível. Porque é isso que a vingança realmente faz. Ela não resolve o passado. Ela cria um antes e um depois. E quem você é depois, nem sempre é quem você queria se tornar. Então eu te deixo com essa pergunta. Não é uma pergunta retórica. É uma pergunta real, que eu quero que você leve contigo. Se alguém te fizesse algo injusto hoje, algo que o sistema nunca iria resolver, que ninguém iria punir, que ficaria impune para sempre, o que você escolheria carregar? A chama da vingança? Ou o peso de seguir em frente sabendo que o mundo é injusto e que você, apesar de tudo, ainda tem o poder de escolher quem se torna? No fim, a vingança pode até equilibrar a balança. Mas ela nunca te devolve quem você era antes de precisar dela. Se esse vídeo te fez pensar em algo que você não esperava pensar hoje, deixa nos comentários. Eu leio tudo. E se você conhece alguém que está carregando uma chama dessas há tempo demais, talvez seja o momento de mandar esse vídeo para essa pessoa. Até a próxima!